E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra irá encontrar junto de João Pedro o cacau roubado que era das terras de José Venâncio. João Pedro, ao se aproximar dos sacos de cacau, notará algo de estranho e, ao observar de mais perto, ele irá ver o pé de uma pessoa e notará que se trata de um cadáver. O filho de Maria Santa se assusta e, ainda em choque, chama a polícia e o delegado reunirá a todos e revela a identidade do defunto. Todos ali ficarão de olhos arregalados e Egídio tentará fugir, mas João Pedro aplicará no coronel o pior castigo de todos. O filhote de Pica-Pau terá o seu maior segredo revelado e Sandra ganhará de João Pedro um presente surpreendente. Isso tudo poderá acontecer quando João Pedro for até Sandra ajudar a moça com a roça. O filho de Maria Santa irá sozinho a pé e no meio do caminho o jovem irá ver Marçal junto de seus homens, parando o carro e retirando algo de dentro. João Pedro, achando tudo aquilo muito estranho, fala: "Mas o que o Marçal tá fazendo aqui, nesse pedaço de terra abandonado?" É então que ele decide se aproximar e observa de mais perto. E naquele momento, Marçal e seus homens carregam algo para dentro de um galpão. E ao sair, Marçal olha para os seus capangas e fala: "Ninguém pode saber o que tem aqui dentro, e muito menos o que nós acabamos de colocar. Estamos entendidos?" Os capangas dizem que não irão contar nada para ninguém, e Marçal fecha a porta do galpão no cadeado, entra no seu carro e sai. Mas o que o capanga de Egídio não poderia imaginar é que João Pedro tinha visto e escutado tudo. O filho de Maria Santa se aproxima da porta do galpão, tenta forçar o cadeado, mas não consegue e diz: "O que será que eles colocaram aqui dentro, nesse lugar tão isolado? Mas seja lá o que for, boa coisa não é." João, sem perder tempo, se apressa e vai até Sandra. E ao ver a moça conversando com Zinha, o rapaz se aproxima e fala: "Eu tô precisando falar com você, Sandra, mas em particular, eu preciso que você me acompanhe até em casa." Sandra, mesmo sem entender, acompanha o marido e Zinha, que era ali, vai junto com eles. E ao chegar na casa de João Pedro, Sandra olha para o marido e pergunta: "Pois então me diga agora, João Pedro, o que você quer falar? Anda, fala de uma vez." Zinha, ao ver o amigo aflito, percebe que aconteceu alguma coisa de muito séria e diz: "O que foi, João Pedro? Por que você está nesse estado? E por que você quis falar com a gente aqui em casa?" O filho de Maria Santa encara as duas e fala: "Eu encontrei Marçal no meio do caminho e vi quando eles foram até um galpão e colocaram lá dentro alguma coisa de muito suspeito." Sandra estranha tudo aquilo e pergunta: "E onde é que fica esse galpão?" João Pedro fala exatamente onde encontrou Marçal e também onde fica o galpão. Sandra, ao escutar, fica surpresa e avisa: "Mas daquela parte não devia de ter nenhum galpão. Pelo menos foi isso que o Marçal me contou." Zinha, com uma pulga atrás da orelha, fala: "Isso tudo tá me parecendo muito estranho. Seja lá o que for, eu acho que nós devíamos dar uma olhada." João Pedro diz que tentou entrar, mas que a porta do galpão estava fechada no cadeado. A filha de Jupará então responde: "Mas é só nós quebrarmos o cadeado, João Pedro, e entrar. Oxe, qual é a dificuldade?" Sandra, no entanto, avisa: "O problema é que se nós fizermos isso, o meu pai vai perceber. Mas vocês dois não se preocupem, que eu tenho uma ideia." João Pedro pergunta do que se trata a ideia da jovem e Sandra conta todo o seu plano. Zinha e João Pedro ficam surpresos, mas ao mesmo tempo os dois ficam preocupados com o que possa acontecer com a filha de Yolanda.
João Pedro, ao se aproximar de Sandra, avisa: Isso que você está querendo fazer é muito perigoso. Se o teu pai descobrir, só Deus sabe o que ele é capaz de fazer. Zinha concorda com o amigo e diz: É melhor nós pensarmos em alguma outra coisa. Você não precisa se arriscar tanto assim. Sandra, no entanto, não desiste de sua ideia e, determinada a descobrir o que tem dentro daquele galpão, ela vai até a casa de seu pai. Ao chegar lá, ela, ao entrar, vê Marçal e Egídio conversando. A filha de Yolanda se esconde atrás da porta e decide escutar toda a conversa dos dois. Marçal, olhando para o patrão, diz: Eu já fiz como o senhor pediu. Eu já despachei aquele infeliz e o senhor pode ficar tranquilo que ele nunca mais vai te criar nenhum problema. Sandra, ao escutar aquilo, arregala os olhos e, apavorada, continua escutando tudo. Egídio, se aproximando do capanga, pergunta: E onde foi que você colocou o corpo daquela desgrama? Marçal imediatamente responde: Eu coloquei lá num galpão afastado, o mesmo lugar que você me pediu para esconder o cacau que era de Eliana, para a dona Sandria não encontrar. O filhote de Pica-Pau ri e diz: Muito bem, você fez bem, Marçal. Ali ninguém vai encontrar o corpo daquele infeliz, isso eu tenho certeza. Marçal pega a chave do cadeado do galpão e entrega para Egídio e avisa: Essas aqui são as chaves do galpão. Eu trouxe uma cópia para o senhor. Egídio pega e, olhando para o capanga, fala: Mas não se esqueça, Marçal, de retirar aquela desgraça de lá, ainda hoje. E eu não quero que o corpo daquele infeliz comece a feder e arruine com o meu cacau. Sandra, ao escutar tudo, fica ainda mais chocada ao ver a frieza do pai. E Marçal, se aproximando ainda mais do patrão, avisa: O patrão pode deixar, que assim que esse povo for para casa e não tiver mais ninguém nas roças, eu vou pegar o corpo e colocar lá onde o senhor tinha me dito. Egídio não consegue se segurar e começa a rir e fala: Eu só queria estar lá para ver a cara de José Inocêncio ao ver o corpo daquela desgraça no meio das suas roças. Marçal, ao escutar, fala para o patrão que fará tudo conforme o plano e sai logo em seguida. Egídio, olhando para a chave, entra até o escritório e esconde lá dentro. Sandra, ao ver o pai saindo do escritório, a moça espera um pouco e logo depois, ao ver o pai saindo de casa, ela decide entrar no escritório e pegar a chave. Ao entrar, a filha de Yolanda começa a procurar em tudo que é canto. É então que ela encontra, dentro de uma gaveta, a chave do galpão. Sandra, sem perder tempo, a pega e, saindo, a moça monta no seu cavalo e vai até a casa de João Pedro. Ao chegar lá, ela encontra João Pedro e Zinha e o filho de Maria Santa. Ao ver a aflição de sua amada, o rapaz pergunta: E então, Sandra, você conseguiu? Encontrou a chave daquele galpão? Sandra diz que sim e avisa: Eu peguei sim e escutei toda a conversa do meu pai e Marçal. Eu sei o que tem lá dentro. A filha de Jupará, vendo a aflição da amiga, fala: Pois então nos diga o que é que tem lá dentro de tão terrível para ter te deixado dessa forma. A filha de Yolanda pensa um pouco e, olhando para os dois, responde: Eu ouvi quando meu pai falou que lá dentro tem um cacau roubado das terras do teu irmão João. O filho de Maria Santa fica furioso e fala: Aquele infeliz, foi ele que roubou o cacau das terras que era do mano e ainda por cima teve a coragem de culpar painho. Zinha, vendo que Sandra ainda estava aflita, pergunta: Mas alguma coisa me diz que não é só isso que você descobriu
não é mesmo, Sandra? Sandra diz que não, e que tem algo de muito mais horrível. João Pedro, se aproximando de sua amada, pergunta: Pois então diga, Sandra, o que é que tem dentro daquele galpão, além do cacau roubado de pai? Sandra pensa um pouco e conta: Eu ouvi quando os dois falaram que colocaram um corpo lá dentro. João Pedro e Zinha, ao escutar, arregala os olhos e o filho de Maria Santa pergunta: Mas que conversa é essa, Sandra? De quem é esse corpo? Me diga. Sandra diz não saber e explica: Eu não sei, eles não falaram de quem se tratava, mas seja lá quem for, eu acho que tem a ver com a tua família, João Pedro. O rapaz, ao escutar, fica preocupado e pergunta: Mas por que você está falando uma coisa dessa? Ou você está querendo me falar que aquele corpo se trata... Mas antes que João Pedro terminasse de falar, Sandra o interrompe e diz: Eu não estou dizendo nada, só falo que você devia se preparar pelo pior. Zinha se aproxima da amiga e pergunta: Mas se você mesmo disse que não sabia de quem fosse aquele corpo, por que você está falando uma coisa dessa? Sandra explica tudo o que tinha escutado da conversa de seu pai e Marçal e fala: Eu ouvi quando meu pai mandou o Marçal colocar nas rosas do José Inocêncio e quando ele disse que o teu pai ia ter uma surpresa ao ver de quem se tratava. João Pedro, aflito, não perde tempo e chama: Então, não vamos perder mais tempo aqui e vamos logo até esse galpão para descobrir de uma vez por todas de quem se trata. Os três se apressam e vão juntos até o local. João Pedro, preocupado, pisa fundo no acelerador e vai em toda velocidade. E ao chegar no local, os três se olham e João Pedro se aproxima de Sandra e pede: Me dê a chave, Sandra, que eu vou entrar e vocês duas ficam aqui fora. Sandra faz como João Pedro pediu, lhe dá a chave e fica do lado de fora, junto a Zinha. João Pedro, ao entrar no galpão, olha para os lados e vê que o galpão estava cheio de cacau. Ao se aproximar de um dos sacos, ele abre e ao ver a qualidade, o rapaz fala: Um cacau com essa qualidade só pode ser o cacau lá das terras de pai. Então foi mesmo aquele infeliz. Já do lado de fora, Sandra, preocupada, pergunta a Zinha: Mas por que será que João Pedro tá demorando tanto lá dentro? Será que aconteceu alguma coisa? A filha de Jupará se aproxima do galpão e grita: João Pedro, tá tudo bem aí dentro? João Pedro, ao escutar, responde que sim. E ao olhar para o lado, o jovem vê algo de estranho. E ao se aproximar, ele encontra um corpo coberto. João Pedro se assusta e, não tendo coragem de levantar a coberta, o rapaz sai do galpão completamente pálido. Sandra, vendo a situação do marido, pergunta: E então, João Pedro, o que tem dentro desse galpão? Nos diga. João Pedro, sem palavras, respira um pouco, encara a amada e diz: Lá dentro tem sim um cacau roubado e também tem um corpo de alguém coberto. Sandra pergunta: Mas de quem se trata? Você por acaso conhece? João Pedro se aproxima da filha de Yolanda e explica: Eu não tive a coragem de levantar aquela coberta e acho que é até melhor nós não tocarmos em nada ali dentro até a polícia chegar. Os três tentam chamar a polícia, mas João Pedro fala: Aqui não tem área. Eu vou ter que ir até a fazenda do meu pai e pedir ajuda de lá. Sandra, ao escutar, diz: Pois você vai, João Pedro, que eu fico aqui com a Zinha para que ninguém entre aqui. O rapaz, sem perder tempo, sai em alta velocidade e vai até a casa de José Inocêncio. Ao chegar na casa do pai,
João Pedro entra e grita chamando o fazendeiro. José Inocêncio, ao ver o filho aflito, pergunta: Mas o que foi que aconteceu, João Pedro? Por que você chegou dessa forma? O filho de Maria Santa encara o pai e conta tudo o que tinha acontecido. José Inocêncio, ao escutar, fica preocupado, chama Inácia e pergunta: Você já conseguiu encontrar o Zé Bento? Me diga, Inácia. A empregada, sem entender, fala: Ainda não, ele deve de estar aprontando por aí. O fazendeiro, preocupado, encara o filho e avisa: Desde ontem que eu procuro teu irmão e não encontro. Você por acaso encontrou ele, João Pedro? O filho de Maria Santa diz que não e fala: Ele tinha me dito que ia dormir aqui, mas isso já faz 2 dias. Inácia, José Inocêncio e João Pedro ficam mais preocupados ainda. O fazendeiro, sem perder tempo, pega o celular, liga para o delegado e explica toda a situação. E ao desligar, José Inocêncio sai, entra no seu carro e junto do filho, ele vai em alta velocidade até o local onde fica o galpão. Enquanto isso, Marçal recebe uma ligação. Ao desligar o celular, o capanga vai até o escritório do patrão e avisa: Eu acho que nós temos um problema. O coronel, ao escutar aquilo, olha para o empregado e pergunta: E do que se trata, Marçal? O que foi que aconteceu dessa vez? Me diga, homem. Marçal se aproxima do patrão e fala: É que eu acabei de receber uma ligação e me disseram que a dona Sandrinha está lá na frente do galpão, onde nós escondemos o cacau roubado e também colocamos o corpo daquela pessoa. Egídio salta da cadeira, encara o capanga e grita: E como é possível uma coisa dessa? O que a Sandra tá fazendo daquela parte da fazenda? Marçal diz não saber, e o coronel, sem perder tempo, pega a sua arma, chama o capanga e os dois vão até o local onde Sandra e Zinha estão. E as duas, enquanto espera, Sandra olha e vê o carro de Egídio se aproximando. A moça fica desesperada e avisa a Zinha: O meu pai tá chegando. Você, Zinha, se esconda, que eu tenho certeza que ele não te viu ainda. A filha de Jupará, sem perder tempo, se esconde e fica observando tudo. Filhote de Pica-Pau chega logo em seguida, se aproxima da filha e pergunta: Eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Que eu saiba, você devia de estar cuidando das roças. A moça, nervosa, olha para o pai e diz: Eu só passei aqui porque tinha visto esse galpão e vim ver o que tem dentro. Mas como tá fechado, eu já tava indo embora. O coronel olha para o portão e ao ver o cadeado fechado, ele fala: Então, você não viu o que tem ali dentro, não é mesmo? Eu vou te dar um conselho, Sandra. Você fique cuidando das tuas roças e não coloque seu nariz onde não deve. Sandra fala que o pai tem razão e avisa que já estava voltando para Lida. Mas naquele momento, Egídio vê o carro de José Inocêncio se aproximando. O coronel se vira e ao ver o fazendeiro saindo do carro junto de João Pedro, pergunta: Eu posso saber o que vocês vieram fazer aqui? José Inocêncio o encara e avisa: Eu já sei de tudo. Eu sei o que você tem dentro desse galpão e vou te fazer pagar por tudo. Isso eu te garanto. Egídio pega sua arma, aponta para o fazendeiro e avisa: É mesmo? E como você pretende fazer isso? Me diga. E naquele momento, todos ali escutam as sirenes da polícia chegar. José Inocêncio encara Egídio e fala: A tua casa caiu. Daqui a pouco, você e esse teu capanga vão ser presos. O coronel, furioso com aquela situação,
apontando a arma, grita: Eu posso até ser preso, mas eu te garanto que antes eu acabo com você e esse moleque do teu filho. E nesse momento, Zinha pula em cima do filhote de pica-pau e o derruba. Egídio, em desespero, corre para o carro e ao entrar, ele sai em alta velocidade. João Pedro, vendo o sogro fugir, ele se apressa, pega a arma no chão, entra no carro e vai atrás do filhote de pica-pau. Na estrada, João Pedro consegue colocar o carro de Egídio para fora e o coronel, sem alternativa, sai do carro e ao ver João Pedro, grita: Eu devia ter acertado aquele tiro. João Pedro, ao escutar, pergunta de que tiro o coronel está falando. E com deboche, ele responde: Do que eu acertei no teu irmão. Aquele tiro era pra você, seu moleque. João Pedro fica furioso, pega a arma e apontando para o coronel, fala: Eu acabo com você, de hoje você não passa. Egídio se aproxima do rapaz e diz: Anda, atira. Eu sei que você não tem coragem para isso. Afinal de contas, você é só um moleque. João Pedro pensa um pouco e avisa: Você tem razão. Eu não tenho coragem de tirar a vida de uma pessoa, nem mesmo de um traste como você. Mas existem outras formas de castigar. O filhote de pica-pau encara o rapaz sem entender. E João Pedro, naquele momento, aperta o gatilho e atira no coronel, o acertando em suas partes íntimas. Egídio grita de dor e fala: Seu infeliz, você viu o que você fez? Eu vou fazer você pagar por isso. Você pode esperar. João Pedro o encara e avisa: Mas antes, você vai passar um bom tempo na cadeia, que é o seu lugar. Pouco tempo depois, o delegado chega junto de seus homens e leva Egídio preso. José Inocêncio chega logo depois e João Pedro, ao ver o pai, pergunta: Mas afinal, de quem era aquele corpo que estava dentro daquele galpão? José Inocêncio se aproxima do filho e avisa: Aquele ali era um investigador que eu tinha contratado para descobrir onde estava o cacau roubado. O Egídio deve de ter mandado dar cabo dele depois que ele descobriu onde o cacau estava. O filho de Maria Santa se aproxima de Sandra e avisa: Agora que o teu pai está preso, todas essas terras vão ficar nas tuas mãos. Sandra diz que sim, mas que ela está preocupada por não saber como administrar tantas terras. O rapaz avisa que irá ajudar ela naquilo que for preciso. Sandra e João Pedro começam a passar mais tempo juntos e não demora muito até que os dois reatam o seu casamento. Agora, me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do castigo de Egídio e se Sandra e João Pedro devem voltar com o seu casamento. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.